De volta ao programa Giro ABC, hoje aqui direto do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, entrevistamos o Dr. Sérgio Tiossi, cirurgião vascular. Doutor, como estávamos dizendo, a questão das varizes, né? Existem algumas nomenclaturas que são mais assim, populares com relação às varizes, né? Quais são esses nomes e quais as diferenças deles? Pode nos dar uma ideia geral, doutor? Sim. Na verdade, existem algumas dúvidas das pessoas, né? Sim. As pessoas têm muita dúvida. Flebite e erisipela, isso é a mesma coisa? Então, a flebite e a erisipela já é uma complicação das varizes. Tá. Então, aquelas pessoas... Já é um estágio mais... Já é um estágio um pouco mais avançado. Perfeito. Então, a erisipela, ela é uma infecção de pele, que ela pode acometer pessoas que têm ou não varizes, perfeito, mas muitas vezes ela se confunde com as varizes. Ah, tá. Erisipela, então, ela não tem muito a ver com a questão vascular? Não, ela, na verdade, popularmente, existe uma crença de que a erisipela é uma doença vascular. Na verdade, a erisipela é uma infecção de pele. Nós temos bactérias que convivem harmoniosamente na nossa pele. Sim. E elas não causam doença. Quando há um desequilíbrio na nossa pele ou quando há um desequilíbrio orgânico e a resistência do organismo ela diminui, e aí essa infecção ela aflora. Perfeito. E essa confusão normalmente se dá no âmbito do cliente, do paciente, né? Olha, do paciente e mesmo dos médicos. Também? Somos chamados são parecidas aos são sintomas? muito parecidas. Às vezes somos chamados para avaliar uma trombose e aí durante a avaliação vemos que não é uma trombose, é uma erisipela, mas ela é muito parecida. Sim, mas hoje com os métodos diagnósticos, hoje com os ultrassons de alta tecnologia, com boa definição, ultrassom com Doppler, um ultrassom que vemos o fluxo dentro dos vasos, são métodos não invasivos para diagnóstico dessas doenças, podemos facilmente diferenciar o que é uma flebite e o que é uma erisipela. E a flebite, na verdade, então, é uma questão vascular. A flebite, sim. A flebite é uma inflamação ou é um processo infeccioso? É uma inflamação. É uma inflamação na parede da veia, que se assemelha muito com a infecção da pele. A infecção da pele, chamada erisipela, a inflamação da veia, chamada tromboflebite. Inflamação é diferente de infecção. Perfeito. A infecção, normalmente, são necessários antibióticos para o tratamento. As inflamações, não. Entendi. Né? Entendi. Bom, então, agora vamos falar sobre trombose, doutor. Em off, você já confidenciou que é um número muito grande de pessoas acometidas por trombose. O que é a trombose? E que, na verdade, deve ser feito para tratamento, para cura da trombose? A trombose temos especificamente 2 tipos de trombose. Perfeito. A trombose arterial e a venosa. Perfeito. É muito comum também essa confusão. As pessoas nos procuram falando, eu tenho uma trombose na perna, será que eu vou perder minha perna? Se formos ver, todo mundo já teve um familiar ou um conhecido amputado por doença vascular. Perfeito. É importante salientar que as doenças venosas, as tromboses venosas, elas não levam à amputação. Perfeito. Elas necessitam de um tratamento adequado porque elas podem levar à embolia pulmonar. E aí que é um complicado. É um quadro potencialmente grave. A embolia pulmonar pode levar à morte, eventualmente. Perfeito. Mas as doenças arteriais é que levam a esse quadro de gangrena e risco de amputação. A trombose arterial, existe o entupimento, a obstrução da artéria. Sim. E a diminuição da irrigação do músculo à frente que foi acometido. Perfeito. Podendo ocasionar uma gangrena e levar à amputação. Perfeito. Felizmente, a trombose venosa é mais frequente que a arterial. Felizmente, né? Mas agora, que tipo de tratamento se dá, no caso, por exemplo, um paciente que está identificado como tendo uma trombose ou venosa ou arterial? Que tipo normalmente de condução se dá nesses casos? A trombose arterial, ela geralmente a pessoa chega com um quadro de dor na perna ou dor no pé. O pé ficou pálido, frio e houve perda da força muscular. Perfeito. Quando isso acontece, isso pode acontecer de uma forma súbita
aguda, ou processo lento. Um processo lento, crônico, mais arrastado. Entendi. Para esses dois, sejam agudo ou crônico, para essas duas modalidades de manifestação, existem tratamentos muito satisfatórios. São tratamentos de desobstrução dessas artérias, sejam por angioplastias com estentes e balões. Que são que você amplia, né? É isso? Isso, você passa um catéter dentro da artéria e você dilata essa artéria. Perfeito. Dilata e eventualmente coloca uma espécie de uma molinha dentro da artéria para manter aquela artéria aberta. São os mesmos estentes usados na questão cardiovascular? Perfeito, são estentes muito semelhantes. Tá. A diferença é o tamanho e o diâmetro. Perfeito. Por conta que a coronária ela é bem menor do que as artérias do membro inferior. Entendi. Mas é o mesmo princípio. Tá. Da mesma forma que se desobstrui uma coronária, desobstruímos as artérias da perna. Tá. Então, um dos sintomas, vamos dizer assim, que realmente preocupam, vamos dizer assim, são as dores, né? São as dores. São as principais. E as dores, normalmente, nos membros inferiores, não é isso, Perfeito, doutor? nos membros inferiores. Vamos dizer, é a partir daí que se pode identificar um problema de ordem vascular. Sim. Então, se eu tenho dor na perna, eu tenho que procurar um vascular. A dor na perna, a dor de causa vascular é uma dor muito específica. Doutor, uma outra pergunta, dentro dessa só me permite. Também dentro dessa questão da dor, quando que a dor nas costas com a dor na perna, porque às vezes eu tenho uma relação entre dor de costas e perna, que eu não sei qual é a relação, eu gostaria que o senhor explicasse se existe essa relação. Existe uma coisa muito simples, eu sempre falo às pessoas, quando você tem uma dor e essa dor é acompanhada por formigamento ou por perda de sensibilidade, Perfeito. Normalmente a causa não é vascular. Não é vascular. Não é. As dores ou os desconfortos acompanhados por formigamentos e perda de sensibilidade, olha, está meio amortecido o meu pé ou o meu dedo, geralmente é um problema osteoarticular ou neurológico. Perfeito. Pode ser uma compressão do nervo ciático na coluna, Perfeito. dando um problema, então, um desconforto quando no pé. Neurológico, então é que tem essa relação. Essa relação. Perfeito. A doença vascular ela já é diferente. Ela é desencadeada durante o esforço, seja o esforço de andar ou o esforço de uma atividade física. Entendi perfeitamente. Se a pessoa é sedentária, para ela o ato de uma caminhada mais prolongada causa um esforço considerável. Se ele é um atleta, o esforço é diferente. O esforço que desencadeia a dor ou uma cãibra pode ser de causa vascular e é frequente que o seja. Né? Doutor, agora vamos falar um pouquinho, foi muito claro as suas explicações, mas vamos falar um pouquinho do trabalho teu aqui dentro do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Caetano. Você está há quanto tempo já aqui? Há um ano agora, em maio, isso faz exatamente um ano que estamos aqui. Somos um grupo de 3 vasculares. Perfeito. Trabalhamos juntos há mais de 10 anos em outros hospitais. Então já veio uma equipe já. Então já temos um entrosamento consolidada. Bem interessante. Né? Legal. E felizmente estamos conseguindo desenvolver um bom trabalho aqui. Perfeito. E o que trouxe de novidades no setor da vascular? Da vascular. Isso. A vascular hoje ela mudou um pouco a forma de atuação. Antigamente ela se caracterizava por cirurgias de grande porte, cirurgias de 7, 8, 9 horas, cirurgias complexas. Hoje temos ainda as mesmas cirurgias complexas, mas de uma forma minimamente invasiva. Entendi. Então são cirurgias com técnicas mais avançadas, que antigamente eram necessárias de anestesia e serem realizadas no centro cirúrgico. Hoje são realizadas com anestesia local, com o paciente acordado e, eventualmente, no centro cirúrgico. Né? O hospital está aparelhado suficientemente para atender toda essa demanda aqui. Sim. Nós temos uma sala de hemodinâmica, onde fazemos os procedimentos arteriais, as angioplastias, a colocação de endopróteses. Que ótimo.
Conseguimos também tratar não só as doenças arteriais por intermédio de catéteres existentes, mas as doenças venosas também. Perfeito. Então já fizemos alguns casos aqui de tratamento das varizes pelo método de radiofrequência, que é a cauterização da safena por uma forma minimamente invasiva. É ótimo. Né? A injeção existem feridas na perna de difícil cicatrização, em que antigamente você não conseguia tratar esses doentes adequadamente. Hoje, pelo método da espuma, é um método, não é novo, é um método que... Mas já está disponibilizado. Houve um ressurgimento do interesse nos últimos anos e já está disponibilizado no hospital para que tratemos essas úlceras em que você, com procedimentos rápidos e curtos, em que você faz com o paciente... em que ele faz agora e ele vai embora andando, rápido, né? Você consegue cicatrizar essas lesões que, por vezes, tem 2, 3, até 10 anos de duração. Então, a gente pega alguns pacientes com úlceras de membro inferior com 10 anos de duração. Nossa Senhora. Com injeções de algumas substâncias do interior das veias. Você 4, 5 sessões você consegue cicatrizar essas lesões. Fantástico. Hein? Então, a medicina evoluiu muito. E nos ajudou muito. Né? Bom, doutor Sérgio, eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui no nosso programa. Espero que o telespectador tenha conhecido um pouco mais sobre a questão das doenças vasculares e queria deixar o microfone às suas despedidas. Bom, felizmente a expectativa do brasileiro ela aumentou, mas com isso aumentaram alguns problemas, né? Por conta da expectativa de vida. É importante que façamos a prevenção das doenças. A prevenção é muito melhor Quanto tempo já aqui? do que um tratamento. Perfeito. É importante que tenhamos um pouco mais de atenção com a nossa alimentação, com o nosso modo de vida, se possível, algum tipo de atividade física. Eu tenho uma colega que ela fala, que ela é endócrina, que se quisermos viver bem, precisamos comer pouco, nos exercitar e ter lazer. Isso é o segredo da longevidade. Muito obrigado, doutor, pela presença. Então, programa Giro ABC. Falamos com o doutor Sérgio Tiossi, aqui do Hospital Beneficência Portuguesa de